por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, pedindo a proteção e o amparo que cada irmão chegou nessa casa, sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, e assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Proveito dos sofrimentos para outros. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa de Oração Ave Cristo, que todos se sintam bem nessa casa, amparado pelos bons amigos espirituais. Que Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, ilumine a todos mais uma vez essa noite. Esse texto que foi lido, proveito do sofrimento para benefício dos outros, ele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é esse livro aqui. E no capítulo 5, esse capítulo tem como título Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos é tirado dos textos bíblicos, né? Se for lá na Bíblia pegar o Evangelho, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5 fala sobre o Sermão do Monte, né? Sermão da Montanha do Monte, onde Jesus falou das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos que serão consolados, traduzindo, né? Felizes os que sofrem porque serão consolados. Isso sempre soa estranho para a gente, né? E aí vem esse proveito do sofrimento para benefício dos outros. Ele está no finalzinho desse capítulo e vocês notaram que é um trecho bem curto que ela leu, né? Uma pergunta, são duas perguntas, uma resposta. Mas é impressionante o que a gente pode falar sobre isso. Acho que poderia ficar aqui falando 1 hora sobre essas duas perguntas com a resposta delas. E eu vou aproveitar e vou repetir, porque talvez seja fique mais fácil para entender. Ele fala assim, ó: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus, ou seja, ele fala aqui o que eles aceitam as provações da vida, aquilo que está passando, pessoas que estão passando por dificuldades, por sofrimento, que em algum momento a gente já passou ou vai passar, não tem como, nós vivemos num planeta de provas e expiações, então para o nosso crescimento, para a depuração do nosso espírito, nós vamos passar por dificuldade. Se não estamos passando, vamos passar e sempre vai alternar. Ora em momentos bons, ora em momentos não tão bons. E aí ele fala assim, em vista da felicidade futura, ou seja, que a pessoa passa com aceitação pela dificuldade dela, entendendo que aquilo vai beneficiar ela numa vida futura, futuramente. E aí ele termina assim, ó: não trabalhe somente em seu próprio benefício. E aí os espíritos dizem que não.
Aí faz uma segunda pergunta. Poderão tornar-se esses sofrimentos proveitosos para os outros? E aí os Espíritos dizem que sim. E eles falam assim, ó, esses sofrimentos podem ser proveitosos para os outros material e moralmente. O que quer dizer isso? Aí eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho. Dor, sofrimento. O que a gente tem que lembrar é que sempre que a gente tiver um processo de dor, a gente tem que lembrar, a dor é uma professora. A dor é um aviso que algo está errado no nosso organismo. A dor é um aviso que algo está errado na nossa vida. Seja uma dor física, localizada onde a gente sente, ou seja uma dor moral, por exemplo, por desequilíbrios espirituais, por depressão, por síndrome do pânico, por qualquer outro tipo de coisa, principalmente que levam pessoas, e isso tem acontecido muito, a ter que tomar remédios controlados. Então isso faz parte do processo de dor. Então essa dor está dizendo que algo está errado na nossa vida. E aí é em cima desse processo que a gente tem que se colocar o olhar e descobrir o que está acontecendo. E aí assim, ó, as pessoas, quando na maioria das vezes não tem aceitação daquilo que estão passando, e aí dificultam muito mais esse processo de cura. E aí ele fala dessa questão do materialmente, né? E ele fala assim, materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício que tais criaturas se imponham, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes. O que quer dizer isso? Vamos dizer assim, ó, é processo de passar por dificuldades materiais que ajudam os outros. Uma mãe, quando se priva de ter as coisas para os seus filhos, quantas mães fazem isso? Tem mães que deixam de comer para poder dar comida para os seus filhos. Tem pais que deixam de se vestir melhor para dar as coisas para o seu filho. Mas tem ainda outras questões que é, por exemplo, pessoas que têm doentes em casa, vamos pegar idosos que têm que cuidar, né? A dificuldade de um idoso doente em casa e ter que alguém cuidar, mesmo quando tem condições de ter cuidador, a responsabilidade grande que essa pessoa tem, praticamente ela sacrifica a vida dela para ajudar. Então isso é o que ele fala, o sacrifício é material, né? que a pessoa não sente a dor, mas materialmente ela se priva. Outra questão, quando tem filhos portadores de necessidades especiais. Imagina uma pessoa que cuida, né, uma mãe que cuida do filho, ela praticamente vai se privar de qualquer outra coisa na vida. Então, esse materialmente é disso que está falando. E aí, moralmente, como é que moralmente o sofrimento de alguém pode ajudar outra pessoa? Se a pessoa que está sofrendo a dor, como é que ela vai ajudar outra pessoa? Aí é que entra a questão dos exemplos, né? Que a gente conhece exemplos de pessoas que passam por situações, por sofrimentos e são exemplos. Pessoas com portadores de deficiências físicas, sem um braço, sem uma perna, pessoas com deficiência visual, pessoas portadoras de doenças, às vezes até terminais, e passam por aquilo com uma alegria, né? com tranquilidade, entendendo que elas precisam passar por aquilo, que aquilo vai lá na frente dar algo melhor para elas. Pessoas que fazem às vezes a gente assim, ó, sentir vergonha de reclamar. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha passado por uma situação dessa. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu estou reclamando da minha vida, mas olha a vida dessa pessoa. E ela consegue passar dando exemplo. Então, quando ele fala aqui do exemplo moral, né, que moralmente o sofrimento de alguém pode influenciar outras, isso é importante. É como assim, ó, jogasse uma pedra no lago. Quando a gente joga uma pedra no lago, a água começa a mexer e faz onda, e aquilo interfere em tudo. Então, esses exemplos que a gente tem, às vezes próximo da gente, influenciam na vida de todos ao redor. E isso é importante.
para a gente entender como é importante a gente se resignar nesses momentos. Pessoal, se resignar não é se acomodar, não é aceitar, eu estou doente, eu não vou fazer mais nada, não. Continuar lutando. Mas muitas vezes continuar lutando, isso não é suficiente. Porque tem casos que não tem jeito. Porque a gente veio para passar, e esse passar significa que talvez não vai ter cura aqui. Porque isso está curando o espírito, e isso está reverberando no corpo físico. Mas aceitar isso, entender que é um momento e que a gente não tem outra situação. E aí a gente tem que parar, né, de reclamar. Muitas vezes a gente vê assim as pessoas reclamando, praguejando Deus e não entendendo que na vida, assim, ó, a frase mais certa que talvez a gente tenha que todos os dias pensar nisso, vai passar. Se a gente hoje está vivendo momentos bons, pessoal, vai passar. Se a gente está vivendo momentos ruins, vai passar. O que isso quer dizer para a gente? Que o que a gente está passando nesse momento vai passar. Se é um momento ruim, vai chegar esse momento que vai passar, que a gente vai viver momentos melhores. Agora, se forem momentos bons, é bom a gente se preparar. Porque realmente aqui, como diz o mentor do Chico Xavier, para viver na Terra encarnada tem que ter couro de rinoceronte. Era engraçado que o Emmanuel falava isso para o Chico, era o mentor do Chico. Tem que ter couro de rinoceronte. E é verdade, não é fácil viver na Terra. Então é bom a gente estar preparado para isso. E aí a gente tem o maior exemplo. O maior exemplo que foi Jesus. Jesus deixou para nós um legado que foi a vida dele, o tempo inteiro aceitando aquilo que tinha que passar, fazendo aquilo que ele veio, que era trazer para nós uma esperança, uma luz, e como um farol, ele deixou um rastro de luz por onde a gente pode seguir. Viveu sem nunca reclamar, nem questionar, nem no momento da crucificação, nem naquele dia da crucificação, em nenhum momento ele reclamou, e ele aceitou aquilo que tinha que passar, mostrando uma humildade impressionante. Lembro assim, ainda na noite que Jesus foi entregue, que ele foi lavar os pés dos apóstolos dele. Só para vocês entenderem, na época, como lá era uma terra de muita areia, de muita seca, de muita poeira, quem lavava os pés eram os escravos, lavavam os pés de seus senhores. E Jesus humildemente lavou os pés dos discípulos para dizer que é importante ser humilde, que quem se colocar aqui nessa terra como o maioral vai chegar lá em cima, vai chegar no dito reino dos céus, na outra vida, como o menor. Aquele que se colocar aqui como o menor será o maior, será exaltado. E muitas vezes a gente vê o contrário, as pessoas arrogantes, as pessoas prepotentes, as pessoas não respeitam as outras, se colocam acima, quando o mestre dá a direção ao contrário. E aí tudo isso que foi colocado aqui, dessa questão do saber, né, conseguir passar por esses momentos difíceis com resignação, ele acaba interferindo no nosso dia a dia e determina o que a gente atrai espiritualmente. Quando a gente está ligado, aceitando aquilo que a gente está passando, lembrando sempre Jesus, se grudando aos amigos espirituais mais evoluídos, são espíritos mais evoluídos que se aproximam da gente. Agora, quando a gente se entrega ao negativismo, a criticar tudo, a culpar tudo, as pessoas têm o costume de culpar os outros por tudo e nunca, em nenhum momento, aceitarem que algo de errado, que a gente tem culpa nesse processo também. E aí acabam se aproximando espíritos negativos, tornando a vida mais difícil, mais pesada. Então, lembre-se disso, aceitar com resignação aquilo que a gente não pode mudar. E sempre lembrar de Jesus, sempre, sempre. É o mestre que mostra o caminho, é o mestre que nos guia.
Jesus disse que veio buscar aquelas ovelhas que estavam perdidas. Então que a gente olhe para Jesus como pastor e nós somos as ovelhas perdidas. Todos nós. Todos somos as ovelhas que buscam o aprisco do Cristo. Então, que o Mestre ilumine o caminho de todos. Muito obrigado. Mais uma vez, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo por cada palavra, cada ensinamento, que tudo isso possa servir para a nossa evolução moral e espiritual. Pedindo também que cada um que chegou até aqui possa voltar para casa com aquilo que veio buscar, cada um na medida do seu merecimento. E sempre com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja.